No país, com milhões de brasileiros sem ter o que comer e com muita gente com insegurança alimentar, São Paulo, aqui no estado de São Paulo, a capital, aliás, tem a cesta básica mais cara, isso de acordo com o IBGE. No mês passado, o valor desta cesta básica aqui na capital paulista chegou a R$ 760,45. Nesse cenário, políticas de inclusão social, políticas sociais são mais do que necessário, elas são urgentes. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com a Dailza Esposati, que é pesquisadora e professora titular sênior em política social na PUC São Paulo. Boa noite, professora Dailza, prazer falar com a senhora, seja muito bem-vinda, tudo bem? Boa noite, Cosmo, boa noite, Ana Rosa. Muito bom estar aqui e poder conversar um pouco mais sobre a situação que vivemos. Verdade. Professora, na minha introdução aqui, no começo do programa, eu lembrei essa questão da fome no Brasil, essa questão da insegurança alimentar, e falei dessa questão de políticas sociais, são tão importantes, aliás, são necessárias e urgentes. O que está acontecendo, professora? Porque hoje, lá atrás, o Brasil tinha saído do mapa da fome, muitas pessoas conseguiam se alimentar dignamente ao dia, e hoje este exército de famílias brasileiras sem ter o que comer, aliás, com insegurança alimentar. Eu queria que você trouxesse para a gente um panorama desta falta de política social que vem afetando hoje o país. Bom, não há dúvida, nós temos dois grandes fatores para pensar. O tipo de orientação do governo federal, que é, na verdade, eu chamo sempre, é um tipo de federação do descarrego. O governo federal manda tudo para o município sem absolutamente estar implicando os recursos efetivos que o município terá, né? Aliás, ele só manda através agora do orçamento secreto por deputados e tal, mas não resultante de um planejamento. Então, veja, eu acho que não só nós vivemos uma agressão à ciência, mas nós vivemos uma agressão ao planejamento, né? Então, o que acontece? Nós tivemos, durante a pandemia, as escolas, as creches fechadas. Para as crianças, este é um lugar não só, digamos, de ensino, mas é um lugar também de alimentação, né? É um lugar também de convívio. E não houve possibilidades de substituição. Vocês levantam corretamente os dados do DIEESE e do IBGE sobre o custo da cesta básica. Agora, como é que se mantém um salário mínimo a R$ 1.200 com uma cesta básica de R$ 760? Você tem não só, digamos, a questão do alto custo da cesta básica, como uma ausência realmente de provisão de condições. Então, nós temos uma quebra das políticas sociais, educação, saúde, né? Sem dúvida alguma, habitação, mas nós temos uma quebra também do ponto de vista do que nós chamamos as políticas de proteção social, né? Então, as várias iniciativas, né, por exemplo, de implantação do Sistema Único de Assistência Social, que vinham numa ascensão, numa presença nos 5.700 municípios, elas foram sendo, na verdade, retiradas. Eu tive a oportunidade agora de fazer uma análise mais a fundo do estado de São Paulo, até para saber como é que essa proteção social deveria ser. Imaginem que a Constituição do estado de São Paulo, ela não tem sequer aquilo que está posto na Constituição Federal, que é a política de assistência social dentro da Seguridade Social. Nós não temos uma lei aqui do Sistema Único de Assistência Social. Nós não temos, os órgãos de planejamento no estado de São Paulo foram todos fechados. Então, nós temos uma questão federal, mas nós temos também uma ausência de uma continuidade, de uma qualificação, de um avanço científico dentro do social, principalmente na proteção social. Professora, você está falando do... A senhora está falando do contexto do estado de São Paulo e uma questão bastante latente aqui é que o estado de São Paulo tem um dos maiores orçamentos
da nação, com um capital bastante imponente, mais de 300 bilhões de reais. E a senhora está falando assim da ausência de uma política específica do Estado para essa proteção social. E o que acontece com os pequenos municípios que às vezes não têm uma estrutura robusta para lidar com esses problemas da desigualdade, né, da precariedade da vida da população? O Estado não deveria prover isso a esses municípios, principalmente? Então, claro, sem dúvida alguma. Acho que você toca em questões também muito importantes. O orçamento do Estado de São Paulo, para a gente ter uma referência, é mais de 330 bilhões. A Secretaria de Desenvolvimento Social tem um orçamento de 900 milhões. Não chega a 1 bilhão, sendo que 500 milhões são para a área de segurança alimentar, entre aspas, para o Bom Prato, para o Leve Leite. Quando eu digo são para a área, não quer dizer que tem uma política completa realmente de atenção a todos. E a outra área, que é do conjunto das atenções, dos serviços, dos benefícios, tirando benefícios federais, evidentemente, ela é uma área que está operando 400 milhões de reais. Somente, imagine, 400 milhões para um orçamento de 333 bilhões. Quer dizer, isso é, sei lá, o restolho do restolho, né? E nós somos, veja, no estado, 645 municípios e 521 deles são municípios pequenininhos, até no máximo de 50 mil habitantes, mas muitos não chegam nem a 20 mil. Não são municípios com condições de oferecer uma infraestrutura, por exemplo, para atender idosos, por exemplo, para atender crianças ou pessoas com deficiência. Então, o Estado é responsável por prover condições de atenção, né, a agregações de municípios. E veja, o Centro de Referência de Assistência Social, que ele é básico, nós tivemos agora acompanhando, lendo o plano do candidato Fernando Haddad, e verificamos, e ali está posto, que somente 63% dos municípios contam com centro de referência especializado. Quer dizer, como é que um estado que tem a cesta básica mais cara, que é um dos estados que concentra maior capacidade técnico-científica na América Latina e no Brasil, como é que ele, na verdade, tem essa precarização de resposta? Então, isso é assustador. Como é que a capacidade do Estado ela realmente não se envolve com a precarização das condições de vida das pessoas? Então, eu penso que, voltando à primeira pergunta que você me fez, Cosmo, também esta situação de fome, ela tem a ver, eu já disse isso indiretamente, mas ela tem a ver com essa precarização de cuidados. Não se supre as condições. Os serviços de proteção social, eles estão esvaziados de funcionários, né? Não há um tratamento adequado. Agora, a senhora tocou nesse ponto específico do Estado de São Paulo, dessa questão de política de inclusão, política social, que é tão necessária. A senhora é pesquisadora, a senhora é professora titular em política social da PUC aqui na cidade de São Paulo, e a senhora participou das discussões do programa de governo do candidato ao governo do Estado, Fernando Haddad. O que a senhora pode falar para a gente da importância de participar efetivamente de uma discussão tão importante como essa, que muitos querem deixar de lado, como a senhora trouxe o exemplo aí do orçamento especificamente, né? Porque é nítido, andando na cidade de São Paulo, andando no estado de São Paulo, na Baixada, no interior, de o quanto de política social é importante, se faz necessário e está em falta no estado de São Paulo, professora. Pois é, eu acho que eu partilhei dessa construção, da discussão, inclusive partilhei, digamos, junto com trabalhadores do Estado, né, desta secretaria, que tem associação de servidores, partilhei com os trabalhadores do SUAS, que é o FET-SUAS, do Estado de São Paulo,
no sentido, veja, não é só o pesquisador olhar e dizer a posição dele, mas aqueles que estão vivendo, né? Como é que eles enxergam e o que é que eles estão sentindo concretamente no trabalho, né? Então, por exemplo, existe a questão, o Estado não tem residências inclusivas que fossem atender a população, por exemplo, com deficiência. Quer dizer, então, como é que a gente não tem essa provisão? Nós temos atenção à criança e adolescente, gente. Então, como é que nós temos essa ausência de atenção e qualificação? Então, você pode trabalhar por segmento ou trabalhar num todo, e mesmo a distribuição de cestas básicas, elas não têm absolutamente o conteúdo necessário para atender a população. Eu tive a informação de cesta básica com 5 quilos de açúcar e 1 de arroz. E esta mãe que recebia dizia, bom, o que eu faço é, enquanto dura o arroz, eu vou fazer um arroz doce bem docinho para eu dar para as crianças. Então, não é só, digamos, também chegar a uma atenção, mas a qualidade dessa atenção dentro, na verdade, de uma lógica que eu chamo de mitigação. É dizer, para quem menos tem, vamos precarizar mais, certo? Parece que é um horizonte de morte, não um horizonte de dignidade, como diz a Constituição. Então, nós temos que levantar o reconhecimento da dignidade de cada um. Isto me parece extremamente significativo. Tu pensa a esse respeito? A senhora chegou a trocar figurinhas, falar sobre essa questão tão importante, já que a senhora participou das discussões do programa de governo do candidato Fernando Haddad. Qual a visão dele sobre essa questão? Então, olha, nós tivemos não só momentos de discussão, inclusive com a coordenação de campanha, como uma discussão com realmente Fernando Haddad, um grande seminário, né, onde nós fizemos junto com o pessoal da segurança alimentar para poder garantir que também esta questão da atenção, digamos, à fome da população, tivesse não só arremedos, né? E Fernando Haddad foi extremamente, digamos, acolhedor daquilo que dissemos, da importância, por exemplo, de se estruturar essa área. Então, começa o Estado de São Paulo em deixar a área social totalmente sem condições. Então, começa em recuperar realmente esta capacidade de atuação do Estado, né? De ter um outro orçamento que seja digno daquilo que são metas a serem construídas. E mais, acho que essa foi outra discussão muito importante. Nós temos que pensar São Paulo a partir das suas regiões. Nós temos que ter políticas regionais. Nós temos que ter um entrosamento de base entre a unidade de saúde, de educação, de assistência social. Nós não podemos mais ter um Estado que é alienado desse trabalho conjunto, entendeu? Porque a política social na vida, no cotidiano das pessoas, é uma unidade. E a resposta do Estado também tem que ser uma unidade. Não adianta ficar inventando aplicativos, selecionar por algoritmos, mas não responder efetivamente com inteireza e qualidade aquilo que está sendo necessário. Tá certo, então conversamos com a Aldaísa Sposati, que é pesquisadora e professora titular sênior em Política Social pela PUC São Paulo. Professora, muitíssimo obrigado pela sua participação. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Abraço, professora.